Amigos do Bola na Sexta, tudo bem? Terminou o segundo dia de playoff da NBA, nesse 19 de abril. Hoje, véspera de feriado, começa o terceiro dia. E as duas principais perguntas que ficam depois desses 8 jogos, cujos resultados vocês podem procurar no site da NBA, aqui no UOL deve ter também, são a primeira em relação ao Chicago Bulls, a segunda em relação a Anthony Davis e obviamente, estou falando disso porque os dois jogam hoje. O Chicago, que bateu o Milwaukee no sábado, volta a enfrentar o Bucks em casa e teve Derrick Rose voltando a jogar um playoff pela primeira vez em 3 anos. E o armador, o camisa 1, jogou muito bem na medida do seu possível, na medida da sua falta de ritmo, mas ele jogou muita bola, conduziu o Chicago, viu um Jimmy Butler cada vez mais confortável com o seu papel de role player, aí sim, onde ele mesmo já diz que se porta bem e sabe se portar, mas com o Derrick Rose bem, a gente sabe que o Chicago é um outro time, a gente sabe que o Chicago passa de um time comum a um time candidato a título, a um time candidato a ir longe no leste. A dúvida que fica é, dá para confiar no Derrick Rose saudável e quão bom fica o Chicago para duelar possivelmente, provavelmente e diria até obviamente contra o Cleveland numa semifinal de Conferência Leste. É o duelo que todo mundo espera, é o duelo que deve acontecer mais dia, menos dia, ou no caso daqui a uma semana ou outra, quando o Chicago e o Cleveland ganharem de Bucks e Celtics, respectivamente, os dois times verdes não devem oferecer tanta resistência assim, apesar que o Boston jogou muito bem contra o Cleveland enquanto teve perna no primeiro tempo, mas eu não acredito que eles consigam se segurar contra o Derrick Rose, LeBron James e companhia. A dúvida é, com o Derrick Rose saudável, o Chicago consegue bater de frente contra o Cleveland, elenco por elenco? Não sei. É óbvio que o LeBron é o melhor do planeta, o Kyrie Irving estreou em playoff na vida dele com 30 pontos, parece um veterano, o Uncle Drew, né? Mas eu tenho grandes esperanças de que o Chicago, enfim, consiga bater de frente numa série completo. Não vai estar no melhor do ritmo, Derrick Rose, mas acho que isso a gente não vai ver tão cedo, ou sei lá, talvez nunca, mas eu acho que o Chicago entra firme numa eventual semifinal de conferência. A outra pergunta do jogo que começa às 11h30 dessa segunda-feira não é se o New Orleans Pelicans vai conseguir vencer o Golden State, porque eu também acho que não, e além do mais que o Tyreke Evans, o armador do New Orleans, está questionável para jogar por dores no joelho. A pergunta que fica até onde vai chegar ou pode chegar esse fenômeno chamado Anthony Davis, que fez 35 pontos no primeiro jogo, 20 no último período. Esse menino é um fenômeno, toda vez que eu vejo ele jogar eu fico muito assustado, porque o cara é um absurdo, ele é um estouro, ele tem todos os golpes, ele vai evoluir ainda mais, tem só 22 anos. A dúvida será que ele não fica, a gente costuma dizer isso, né? Será que a franquia não fica pequena para o tamanho que ele vai ficar? E caso ele fique na franquia, será que a franquia consegue dar a ele um elenco capaz de suportá-lo numa briga por título? Porque ele está no Oeste, está na divisão mais difícil do Oeste, até que se prove o contrário. E a gente sabe que ele vai precisar de um elenco muito melhor do que esse que ele já tem aí, que ele já conseguiu levar para um playoff. O futuro, obviamente, é muito brilhante para esse garoto. A gente só não sabe onde vai ser o futuro do Anthony Davis. Se em Nova Orleans, se numa franquia maior, numa franquia como Lakers, numa franquia como Knicks, numa franquia até como Bulls, não sei, ele é de Chicago, se eu não me equivoco, uma franquia como Pacers, uma franquia maior, de uma cidade maior, de um big market, como a NBA gosta de chamar, ou se o New Orleans vai conseguir fazer força para segurá-lo lá. A gente sabe que o New Orleans já teve outro craque e não conseguiu segurá-lo, que era o Chris Paul saiu de lá. Agora tem outra joia raríssima em suas fileiras, que é o Anthony Davis. O monocelha joga muita bola, a gente não sabe exatamente onde ele vai chegar, mas para ele chegar muito longe ele vai precisar de pessoas boas ao seu redor. A dúvida que fica não é exatamente onde ele vai chegar, porque ele é craque, ele vai chegar muito longe. Até que ponto ele vai chegar em termos de conquista, porque de números ele vai conseguir sempre, mas de conquista, eventualmente no Nova Orleans, que é uma franquia, digamos assim, de pequeno investimento, de pequeno teor. Ou a franquia cresce de nível, ou vai ficar difícil a gente ver o Anthony Davis crescer de conquista. Está muito cedo ainda, obviamente, está só começando a carreira dele, é o primeiro playoff dele, mas é óbvio que o futuro dele é muito brilhante. O caminho dele está pavimentado para ser sensacional. Ele é um garoto espetacular, é bom de grupo, é educado, gosta de treinar, tem a bênção do Kobe, do Coach K e do LeBron, ou seja, de 3 padrinhos, digamos assim, de peso, e vai longe. A dúvida é, o New Orleans consegue segurar ele? Enquanto o New Orleans pensa nisso, eles têm um jogo 2 essa noite contra o Golden State. Vamos ver se eles diminuem a margem de erro dos 3 primeiros períodos para chegar no último um pouco mais disputado. Faço votos de que seja uma noite maravilhosa, mais uma véspera de feriado, então vai dar para ver direitinho. Bulls e Bucks às 9,
11h30, Golden State e Pelicans. Obrigado, valeu, bons jogos dia 3 de playoff, dia 20 de abril. Até!